Continuação da leitura do capítulo 23, Esperança em Deus, aqui por Pai João de Aruanda. Nas circunstâncias em que meus filhos se sentem magoados ou abatidos, desanimados ou feridos de alguma forma em seus sentimentos, procurem meditar na vida do nosso Senhor. Com os olhos da fé, visualizem Jesus com o corpo deposto sobre a cruz. Se alguém acha que não é compreendido em suas menções, pense em Jesus em seu Calvário, sendo apedrejado, vaiado, condenado à morte pela multidão. A mesma população que ele tantas vezes curou, auxiliou, ensinou, aconchegou, escutou. Se alguém dos meus filhos acha que seus esforços não estão sendo valorizados, relembre Jesus, cujo corpo foi perfurado pelos pregos da insensatez humana e dilacerado em seu cerne ao ver o sofrimento motivado pela mais absoluta ignorância. Após visualizar tudo isso, meu filho, reavalie seus melindres, suas dores e emoções. Se o mestre foi maltratado de modo tão duro, o que diríamos de nós, que somos meros aprendizes do seu amor? Em nenhum momento, no entanto, nosso Senhor vacilou ou desistiu da tarefa. Valorizou sempre aqueles que chamou, mesmo nos instantes em que eles próprios lhe viraram as costas. Enfim, meu filho, Jesus acreditou em nós incondicionalmente e sem impor retribuições. Ele acreditou em nós. Falta a gente acreditar também. Se Jesus não tivesse fé na humanidade, em especial nos seus colaboradores, não teria retornado ao plano espiritual e confiado a obra da regeneração do mundo aos discípulos. Ele confiou que todos são capazes, que você é capaz, somente porque demonstrou confiança em cada ser humano, é que ele se apresenta ao Pai, levando consigo em sua intimidade e humanidade vencedora. Sabe que os filhos de Deus têm plena capacidade de levar avante a obra que lhes foi confiada. Não estamos a jogar confete em nossos médiuns, como se vê nas folias de carnaval, mas incentivando ao prosseguimento da obra, como estiverem, onde estiverem e com quem estiverem, meus filhos. Não queremos destacar a fé que eventualmente tenhamos no Mestre, mas a fé que ele deposita em cada um de nós diariamente. O Evangelho é uma mensagem de esperança, mas não é a esperança do homem em Deus, e sim a esperança de Deus no homem. Evangelho é isso, meus filhos. Se a humanidade sobreviveu a 2 guerras mundiais e a todo esse tempo de discórdia, dor, doenças, intrigas políticas, se ela sobrevive a vocês mesmos, habitantes do planeta Terra, isso é um claro sinal de fé que Deus deposita na humanidade. Portanto, valorize a fé de Deus e trate de corresponder ao seu chamado paternal. Que cada um olhe para dentro de si mesmo, não para os seus defeitos, que nos igualam a todos, mas para as virtudes conquistadas, a capacidade de realização que se encontra na intimidade, os esforços empreendidos na caminhada, e prossiga. Observe tudo isso e aprenda a valorizar as coisas boas e as vitórias obtidas. E não fique se lamentando com os erros aparentes e as limitações. Sinta-se otimista, confiante, tanto no futuro quanto nos companheiros que caminham com você.
Quando meus filhos levantarem as mãos, que sejam mãos santas, abençoadas pelo esforço da realização. A grandeza do trabalho que meus filhos realizam só pode ser compreendida à medida que vocês visualizarem a alegria que despertam nos desesperados, o sorriso que inspiram nas crianças e a esperança que se esboça nos olhos dos velhinhos que vocês beneficiam em nome do amor. Continue tocando a melodia do amor na harpa do coração. Ordinariamente, não se mensura a extensão e a importância dos esforços empreendidos na senda do bem, até aportar na dimensão extrafísica da vida. Aí sim, meus filhos, poderão avaliar as consequências reais de seus atos. Tenha a certeza de que cada gesto que meus filhos fazem é abençoado. Tudo o que você empreende com amor é fundamental, seja o apontar o lápis que os espíritos utilizam para a psicografia, seja a limpeza do ambiente para receber os convidados de Jesus, seja a planta acariciada pelo amor de vocês, ou a criança auxiliada no processo educativo. Tudo é importante e, em geral, o valor das pequenas coisas é desprezado por muitos de meus filhos. O que importa para nós, contudo, não é o tanto que realizam, mas a quantidade de amor e de sentimento que vocês são capazes de depositar nas pequenas atitudes. Pensem um pouco nisso, meus filhos, e abençoem a tarefa que vocês abraçaram, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, essa mensagem aqui é tão relevante, ela é tão necessária nesse momento que a gente vive, em que a gente sente a necessidade, o chamado, o momento de trazer os jovens, trazer as crianças, de trazer um pouco de amor para as pessoas, essa mensagem, mas que é tão fácil a gente ficar falando, né? É tão fácil a gente ler, é tão fácil a gente falar mil coisas, seja no centro, seja na igreja, seja no templo que for. O que vai mostrar tudo isso é a nossa atitude, é como a gente vai agir. Então nós precisamos ter mais amor, abraçar mais, sorrir mais, ter mais flexibilidade, ter mais acolhimento, deixar um pouco as regras de lado. Não que a gente vai abandonar a essência. A gente já falou aqui outras vezes, nós não vamos deixar de cumprir e de exercer a doutrina que foi trazida pelo Cristo. Mas onde fica a caridade? Se a gente ficar só na regra e não acolher o nosso irmão, se a gente não unir, se a gente não debater pontos de vista e se abrir para o novo, a geração mais jovem que vem aí, a turma adolescente, nós precisamos abrir, mudar, modificar um pouco a nossa forma de ver, pensar mais no amor, na necessidade deles e falar a língua, chegar na dimensão desses espíritos. Se a gente ficar preso a nós, às nossas necessidades, ao que a gente acha correto, ao que está na nossa interpretação, muitas vezes a gente corre o risco de afastar as pessoas. E por que o novo pode ser ruim? O novo pode ser muito bom. Então a gente fala isso baseado em muitas coisas que a gente enxerga, que a gente visualiza, que a gente vê em diversos movimentos quando chegam pessoas, quando chegam jovens, quando chegam adolescentes, quando chegam crianças. Né? Muitas vezes falta de paciência, falta de tolerância, falta de aceitação, falta de entendimento. Crenças equivocadas que às vezes a gente quer se impor como condição para a nossa mudança, mas não vê que o outro é diferente. Então, possamos assim concentrar nessa essência que Pai João fala. Foque na obra, no trabalho, na essência do Cristo, e a gente vai conseguir fazer o que Ele espera de nós.